Quais são os 7 fundos imobiliários que mais se destacaram em agosto, que tiveram a maior rentabilidade? Será que eles têm qualidade? Será que vale a pena investir neles? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso vai me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @aestelamourão. Por lá tem conteúdo diário sobre fundos imobiliários e eu sempre abro caixinha de perguntas. Aqui embaixo na descrição tem o link para você me seguir por lá. O primeiro fundo imobiliário que mais se destacou no mês de agosto foi o fundo de fundos JSAF. Ele teve uma rentabilidade de 6,75% no mês. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, o JSAF está custando R$ 99,59. Está sendo negociado com um ágio de 4% sobre o seu valor patrimonial. O valor patrimonial do fundo por cota é R$ 96,07. Ele é gerido pela Safra Asset. Tem mais de 16 mil cotistas e tem um patrimônio líquido de 744 milhões de reais. O fundo tem hoje 72% da sua carteira em cotas de fundos imobiliários, 17% em caixa, ele passou por pouco tempo por uma emissão, 4% em ações, né? Ele investe também em ações e 7% em CRIs. Bom, e na minha opinião, esse fundo tem dado uma boa rentabilidade, tem tido uma boa performance por causa do ganho de capital que o fundo está conseguindo acumular. Repare aqui, né, nesse amarelinho, tá? Que desde o ano passado, agosto 35 centavos, setembro 31 centavos, outubro 31 centavos, novembro 15 centavos, dezembro 22 centavos, janeiro desse ano 41 centavos, fevereiro 35 centavos, março 42 centavos, abril 37 centavos, maio 43 centavos, agora caiu um pouco em junho, 12 centavos e no último mês, em julho, 30 centavos por cota de ganho de capital. Então ele tem conseguido fazer um bom ganho de capital. Isso significa que o gestor vem se movimentando de maneira muito correta, tem gerado valor para o seu cotista e por isso o fundo está tendo uma boa rentabilidade. E ele tem entregue R$ 1 por cota desde setembro de 2023. O grande ponto de atenção no JSAF, ao meu ver, é a emissão abaixo do valor patrimonial. A última foi e não foi a primeira. E isso, para um FOF, querendo ou não, destrói o valor do patrimônio do cotista, tá? Ele tem gerado um bom resultado, a gente viu aqui, né? Há mais de ano ele tem gerado um bom resultado, tem entregue um bom yield. Em relação ao valor da cota atual, esse R$ 1 por cota está gerando 1% ao mês para os seus cotistas e nos últimos 12 meses entregou 11,98%. Mas é sempre bom lembrar que para esse tipo de segmento, né? Porque ele tem muita cota de fundo imobiliário, ele também tem CRIs, fazer emissão abaixo do valor patrimonial não é muito bom, ao contrário, é danoso para o cotista. O segundo fundo imobiliário com maior rentabilidade em agosto é o Fundo de Logística, BLMG11. Ele teve uma valorização de 5,77% no mês. E no momento que eu gravo esse vídeo, uma cota do BLMG está sendo negociada a R$ 39,80. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,55. Lembrando, é um fundo de tijolo, a gente nunca olha PVP para decidir a compra, mas é um dos fatores que a gente olha, sim, junto com outros, tá? Hoje ele tem uma alavancagem de 18,79%, é gerido pela Blue Macau, tem mais de 14 mil cotistas, uma liquidez média baixa, tá? É um ponto de atenção, menos de 500 mil reais negociados de liquidez no último mês, em média, e tem um PL também menor, 308 milhões de reais. O valor patrimonial por cota dele é de R$ 72,24. Bom, e o que explica a rentabilidade desse fundo, ao meu ver, são os últimos fatos relevantes, né? Ele tem aqui, falando no comentário da gestão, né? No mês de junho, tivemos avanços importantes no tema de redução / eliminação da alavancagem do BLMG. Então, ele fala aqui do fato relevante do dia 10 de junho, né? Que ele vendeu 50% da posição dele no fundo AAA, tá?
para o GGRC11 por 112,5 milhões de reais. E, além disso, no dia 25 de junho, o fundo também celebrou aqui um instrumento de venda para vender o BM Log Jandira por 38,5 milhões, tá? E que o fundo vai quitar integralmente o CRI vinculado a esse imóvel. Essa alavancagem era de aproximadamente 64,5 milhões de reais. E fala ainda que com a conclusão, o fundo não terá mais alavancagem. Então, na minha visão, é isso que destravou o valor da cota, né? Tanto a renda que vai entrar, quanto ao fim da alavancagem do fundo, né? Querendo ou não, o fundo tende a entregar mais rendimentos para os cotistas. E por isso o mercado se animou, porque a situação do fundo realmente vai melhorar bastante. Lembrando, pessoal, que o fundo com essa venda, né, segue aí com esses imóveis, ó, BMLog Rio, BMLog SBC, BMLog Extrema, BMLog Cabreúva, tá? E ele tem uma concentração, querendo ou não, em inquilinos. Tem poucos inquilinos, tá? A receita hoje é concentrada em Via Varejo, Toyota, Mercado Livre, Dafit, tá? Então isso mostra que ele tem um risco maior, né? Você tem aqui uma ABL muito menor, 266 mil metros quadrados, poucos imóveis e somente 4 inquilinos. O terceiro fundo imobiliário com a maior rentabilidade de agosto é o fundo de hotéis, HTMX11. Ele teve uma rentabilidade de 5,36% no mês. Enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, uma cota do HTMX custa R$ 188,70. PVP de 1,39, tá bem alto, bem caro. Ele é gerido pela BTG Pactual, é o segmento de hotéis, tem mais de 35 mil cotistas, uma liquidez baixa, cerca de 671 mil reais em média, e tem um PL de 203 milhões de reais, também pequeno. O valor patrimonial por cota dele é de R$ 135,40. E o que mais tem chamado a atenção nesse fundo, e acredito eu tem feito a cota andar tanto e estar tão cara, é a distribuição de rendimentos, né? No último mês ele pagou R$ 2,30, o que dá um yield mensal de 1,22%, e nos últimos 12 meses ele pagou 15,11%, um yield bem alto. Mas a gente precisa entender que esse yield alto vem da venda de quartos de hotel. Repara aqui, ó, lucro com venda de quartos na DRE, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses teve venda de quartos de hotel. Se essa venda acabar, parar, o fundo vai diminuir a distribuição e isso vai acontecer uma hora ou outra, tá? Outra coisa muito importante que o cotista ou quem esteja interessado nesse fundo tenha que entender: toda vez que ele vende quarto de hotel, o valor patrimonial do fundo cai. É importante saber, é uma característica pelo fato que ele está vendendo patrimônio aí, certo? E uma coisa importante, tá? Só nesse último mês, e repare que a venda de hotel representou menos do que nos meses anteriores, ó, maio, abril, março e fevereiro foi uma representação bem maior. Repare, né, que a gente tem aqui 1,30 de resultado do fundo, e desse 1,30, 35 centavos foi com receita de vendas de quarto, que dá 27% do resultado do fundo. É muita coisa, quase 30%, tá? Então, tá falando aqui que durante um mês uma unidade hoteleira foi vendida. Desde que foi iniciado o ciclo de vendas, desinvestimento, foram vendidas 519 unidades hoteleiras, tá? Ele deve seguir vendendo, mas vocês têm que entender que esse lucro é não recorrente, que essa distribuição está distorcida pelas vendas, que uma hora isso vai acabar e que a cota deve cair. O quarto fundo imobiliário que mais se destacou em agosto foi o fundo híbrido RBRP11. Ele teve uma rentabilidade de 5,12% no mês. Enquanto eu gravo esse vídeo, o RBRP11 custa R$ 58,86 por cota. Ele é do segmento híbrido, gerido pela RBR Gestão, tem mais de 83 mil cotistas. Hoje o PVP do fundo está em 0,75, a cota patrimonial dele é R$ 79,02. Lembrando sempre, tijolo a gente não precifica por PVP, a gente olha para ter um parâmetro, mas não precifica pelo valor patrimonial, tá? O fundo hoje tem um PL, um patrimônio líquido de 962 milhões de reais, e já tem uma liquidez boa de mais de 1 milhão
por dia. Bom, e esse fato relevante é o que tem, na minha opinião, feito a cota andar, né? Ele locou o River One, que é hoje o maior problema do fundo há anos, né? Ele conseguiu locar 4 andares do prédio, 11º, 12º, 13º e 14º. O contrato de locação tem prazo de 10 anos, ele vai locar aí 5.855,39 metros quadrados do prédio. A locação vai representar a ocupação de quase 29% do River One, atingindo 75% de ocupação no prédio, ou seja, a vacância do prédio vai cair para 25%, o que é muito bom, tá? O prédio nunca teve um patamar de vacância tão baixo, na minha opinião, ainda é alto, eles ainda têm que locar, né? Ainda está disponível metade do 16º andar, tá? Ainda está disponível o 10º, o 9º e o 8º andar do prédio, mas a gestão vem conseguindo fazer as locações para diminuir a vacância do fundo e do prédio, né? Inclusive, a vacância física do fundo vai cair para 16% e a financeira para 17%, depois, lógico, do período de carência, tá? E isso vai representar 5 centavos por cota na receita do fundo. Então, para mim, é isso que está fazendo a cota andar. Lembrando que o RBRP11, ele possui 6 imóveis e ele também tem 29% do RBRL, né, o Fundo de Logística da gestora, tem uma BL pequena de 40.703 metros quadrados. Hoje, além do edifício River One, que fica na Marginal Pinheiros, em São Paulo, ele tem o edifício Castelo Branco, que fica no Rio de Janeiro, o edifício Delta Plaza, que fica na Bela Vista, em São Paulo, o Mário Garneiro, Torre Sul, que fica em Pinheiros, em São Paulo, o edifício Celebration, que fica na Vila Olímpia, em São Paulo, e o edifício Venezuela, que fica no Rio de Janeiro. E, na minha opinião, o fundo tem melhorado, a gestão tem conseguido, lógico, com muita demora, né? A compra do River One foi um problema gravíssimo para o fundo, os cotistas ficaram com um baixíssimo yield por muito tempo. Mas de agora em diante, o interessante vai ser locar esse prédio e, quem sabe, depois vender com lucro e colocar esse lucro no bolso dos cotistas. Então, para quem tem paciência, esse fundo pode destravar um valor interessante, sim, no médio prazo. E o quinto fundo imobiliário que teve maior rentabilidade em agosto é o fundo de papel BCRI11. Ele rendeu 3,65% no mês. Uma cota do fundo hoje está custando R$ 68,80. Ele é um fundo de papel gerido pelo Banestes, tem mais de 44 mil cotistas, está sendo negociado a um PVP de 0,79, ou seja, o patrimônio por cota do fundo é de R$ 86,83. Ele está com desconto de mais de 20% sobre o seu valor patrimonial. No último mês, o fundo pagou 81 centavos por cota, o que dá um yield de 1,18%, e nos últimos 12 meses ele pagou 13,28%. O fundo hoje tem 88,49% em CRIs, 4% em fundos imobiliários e 7,51% em fundos de investimento. Em termos de indexadores, 77,7% da carteira do fundo é IPCA mais 7,36%. E apesar do fundo ter um desconto de mais de 20%, ele tem problemas na sua carteira com CRIs com waiver, inadimplência ou em renegociação, que são 7,46%. Ou seja, o desconto hoje é maior do que os problemas, tá? Às vezes é isso que fez a cota andar. Muita gente olhar e falar, não, o desconto está exagerado, tem espaço, eu vou comprar o fundo, e a cota começou a andar. Eu, particularmente, tenho outras preferências em termos de fundos de papel. O sexto fundo que mais se destacou em agosto é o Fundo de Agrologística Betal 11. Ele teve uma rentabilidade de 3,63%. Uma cota do Betal hoje está sendo negociada a R$ 79,07. Ele é do segmento do agronegócio, gerido pela BTG Pactual, tem mais de 42 mil cotistas, PVP dele está em 0,70, ou seja, o valor patrimonial por cota custa R$ 112,78, ele está com desconto de quase 30% no valor patrimonial, lembrando que ele tem imóveis aqui também, e o VP não seria o melhor para precificar esse fundo, apesar dele ter CRIs no portfólio, né?
o principal é imóvel físico. Bom, e ao meu ver, o que explica a alta rentabilidade do fundo nos últimos tempos é a elevação do rendimento, né? Subiu 29% entre março e abril. Ele está pagando 84 centavos por cota e ele deve manter um bom pagamento de dividendos até o final de 2025. É um fundo que sofreu muito, repare que ele perde tanto para o CDI quanto para o IFIX, mas ele perde de lavada. Ele teve problema com o CRI, né, que é o CRI Serpasa, executou, hoje ele tem uma fazenda, que é a Fazenda Santo Antônio, uma fazenda de cana-de-açúcar, que está operacional, né, mas o que tem melhorado os resultados do fundo é essa receita de CRI de 32 centavos todos os meses, tá, que é a amortização do CRI de Andali, tá, então ele está recebendo isso, vai continuar recebendo até dezembro de 2025. Então, isso está fazendo com que o fundo melhore a sua distribuição e também está permitindo que o fundo guarde, né, uma reserva. Ele tem hoje 25 centavos de reserva acumulada, ele deve continuar elevando essa reserva para conseguir segurar esse patamar de dividendos por mais tempo. Então, o fundo passou pelo pior momento, quando tinha aí uma inadimplência do CRI Serpasa, que fez o fundo ficar sem receber receita por muito tempo. Querendo ou não, a fazenda está operacional, gerou 15 centavos por cada cota há alguns meses atrás, mas a gestão não é transparente, não é informativo bastante para a gente entender qual é realmente a situação dessa fazenda. Se eles vão vender, se eles vão manter, quanto ela vai pagar para o fundo, porque, por exemplo, esse último mês não entrou nada da fazenda. Mas a gente sabe que o que está elevando o yield do fundo é a receita do CRI de Andali. E se a gente reparar aqui, 84 centavos pela cota, né, dá um yield de 1,06 no mês, e nos últimos 12 meses pagou 11%, tendência ao fundo entregar um bom yield aí por um prazo mais esticado, isso deve fazer a cota andar. Bom, e o sétimo fundo que mais se destacou em agosto é o fundo de papel VSLH11. Ele teve uma rentabilidade de 3,24%. Uma cota do fundo hoje custa R$ 3,46. Ele é um fundo de papel gerido pela R Capital Asset, mesma gestora do HCTR, do Tord, que vem tendo graves problemas, né? Ele é um fundo que tem graves problemas, está sendo negociado a um PVP de 0,33, tem mais de 80 mil cotistas, uma liquidez bem baixa, de R$154 mil em média por dia, e um PL de 315 milhões de reais. O valor patrimonial por cota é de R$10,56, mas a gente não sabe até que ponto isso é real ou não. O que realmente o fundo vai conseguir pegar de volta no valor patrimonial ou não, porque ele tem problemas muito sérios no fundo. Inclusive, eu não acompanho esse fundo. O fundo teve uma queda de 71,7% desde o seu início, era negociado em torno de R$12 em abril de 2021, e no último ano ele teve uma queda aí de quase 5%. Hoje ele tem 82% da sua carteira em CRIs, 10,1% em fundos imobiliários e 7,7% em caixa. E se a gente reparar aqui, ó, no portfólio de CRIs, né, reparem que nas bolinhas vermelhas e amarelas, né, ele tem muitos problemas no seu portfólio, tá? A gestora não é muito transparente e clara quanto realmente aos problemas do fundo, e para mim é fria total, tá? Eu não gosto, eu prefiro fundos que não tenham problema, que tenham transparência, que sejam geridos por boas gestoras, né? Mas tá aí, ele é a nossa sétima valorização de agosto. Bom, dessa lista dos fundos imobiliários mais rentáveis de agosto, eu particularmente não compraria nenhum. Tenho preferência por vários nesses segmentos aí, tá? Ainda tenho o Betal, tô sofrendo com ele em carteira. Uma hora eu vou tirar, porque eu não confio muito na gestora. Prefiro estar longe dele, mas sigo porque eu acho que a cota deve subir com o passar dos meses, né? O pessoal vai começar a ganhar confiança, ver que realmente ele vai distribuir 84, que está fazendo reserva, tá? Mas os outros realmente não tenho e não pretendo ter. Quero saber de vocês. Vocês têm algum desses 7 fundos imobiliários? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal.